Meus amados irmãos, que Deus os abençoe mais uma vez com a sua santa palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Nós estamos expondo o Sermão do Monte, a vida e a ética do reino de Deus. Esse ano todo estamos falando a respeito do reino de Deus. Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 20. Derramei água aqui. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deus os abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor e obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos habilita para crermos no Senhor, na sua palavra, e também nos capacita para compreender e aplicar a verdade do Senhor ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, conceda-nos espírito de sabedoria e discernimento para entendermos a verdade do Senhor e aplicá-la ao nosso viver. A nossa oração, ó Pai, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, no ano de 1730, pessoas de uma comunidade, centenas de pessoas, para ser mais exato, 363 pessoas de uma comunidade religiosa na Índia, chamada Bishnoi, morreram enquanto tentavam proteger as árvores sagradas da floresta sagrada, que fazia parte da sua religião. Eles abraçaram as árvores para protegê-las, para não serem cortadas pelo governante local, que queria construir um palácio. Mais tarde, 240 anos depois, em 1970, no Himalaia, mulheres fizeram a mesma coisa. Abraçaram árvores para tentar protegê-las, para tentar impedir que a floresta fosse destruída. Elas abraçaram árvores, lutando para que elas não fossem derrubadas. A partir desses dois eventos, um movimento começou a se divulgar no mundo. O movimento de abraçar árvores se tornou símbolo da luta pela preservação das florestas, pela preservação do meio ambiente, pelas causas ambientais. Desde então, esses movimentos espalharam pelo mundo inteiro e pessoas no mundo inteiro começaram a abraçar árvores como símbolo da luta pela proteção da natureza. É claro que era só um ato simbólico nesse segundo caso, não tão impactante como nos primeiros, quando centenas de pessoas morreram abraçando árvores, tentando protegê-las, mas esse ato simbólico se tornou ainda mais forte para as gerações futuras, quando eles colocavam apelos e faziam cartazes com as frases: abrace uma árvore, salve a natureza.
E talvez você esteja perguntando agora, mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Bem, cada um de nós aqui consegue concluir que não é possível, apenas abraçando árvores, não é possível salvar a natureza. Abraçar árvores não salva a natureza. Assim como também é impossível para uma pessoa se salvar pela obediência da lei. Talvez você possa estranhar que eu tenha tomado um exemplo tão absurdo, e é exatamente por isso que eu tomei. Não é possível salvar árvores, salvar a natureza abraçando árvores. Assim como não é possível salvar a vida obedecendo à lei. Ninguém consegue. Não é possível. As nossas tentativas de cumprir a lei só servem para nos mostrar a nossa incapacidade, o nosso fracasso em obedecer à lei do Senhor. Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única coisa que a lei consegue nos fazer é ter o pleno conhecimento do nosso fracasso. Nós não conseguimos obedecer à lei. Daí surge então um pensamento aparentemente lógico, que surgiu também no meio do movimento de abraçar árvores. Bem, se abraçar árvores não está ajudando a salvar a natureza, nós temos que fazer outras coisas. Mas foi tão estranho que o abraçar árvores deixou de ser um movimento para salvar a natureza e tornou-se uma terapia. Se você procurar na internet hoje, digita a palavra abraçar árvores, que você vai ver uma série de artigos sobre os benefícios de abraçar árvores, vantagens para a sua saúde, de abraçar árvores, e uma série de outras coisas. Já que não funcionou de um jeito, vamos dar-lhe uma outra utilidade. Bem, mas não funciona. Talvez aí por isso também alguns chegaram a pensar, já que nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor, vamos dar a ela uma nova função? Ou que tal extingui-la? Se existem leis incapazes de serem cumpridas, não seria melhor revogá-las? Muitos chegaram a crer desse modo e defenderam essa teologia, de que a lei do Antigo Testamento foi revogada, pensando que o ministério de Cristo era de fato este, revogar a antiga lei e então dar um novo modo de viver. Visto que o homem é incapaz de salvar a sua vida, de salvar a si mesmo pela obediência da lei, talvez alguns possam pensar, então Cristo veio para revogar a lei, substituindo-a pela graça. Mas esse não é o ensino de Jesus Cristo, esse não é o ensino das Escrituras. O ensino de Jesus, de fato, corrige esse pensamento aqui, que era comumente ensinado que era talvez comumente ensinado ou fortalecido pelo modo como os fariseus e os escribas ensinavam a respeito da lei. Porque já que ele pregava, Jesus ensinava que era impossível cumprir a lei, e os fariseus e escribas ensinavam que sim, era possível cumprir a lei, Jesus então mostra para eles que na verdade é impossível, mas que ele veio cumprir a lei. Ele sim veio cumprir a lei cabalmente. Cristo não veio revogar a lei, substituindo pela graça. No Sermão do Monte, ele mostra que o padrão da verdadeira justiça do reino é o mesmo padrão descrito na lei moral no Antigo Testamento, na lei de Moisés. E ele mostra que ele não veio anular essa lei, ele não veio acabar com ela, mas ele veio cumpri-la perfeitamente para que nós pudéssemos ser salvos por meio da sua obra. Assim nós voltamos para o texto e vemos o que Jesus ensinou aqui. Primeira coisa que ele diz, verso 17, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esta é a afirmação
de Jesus no verso 17. Cristo não veio destruir a lei. Cristo não veio revogar a lei e o ensino dos profetas. A lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial e a lei civil, até a morte de Cristo tinha valor para eles. Mas algumas delas deixam de ter o mesmo significado a partir de Jesus Cristo. Mas a lei moral, especialmente, permanece intocável depois da morte de Jesus Cristo na cruz. Ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei. Jesus corrige uma distorção, uma possível distorção dos seus discípulos. Não, eu não vim revogar, eu vim cumpri-la. E como Cristo cumpre a lei? Ele cumpre em 3 aspectos. O primeiro é um cumprimento pessoal, visto que Jesus viveu sem pecado, e ele, como o único representante da raça que é santo, que é justo, que é perfeito, ele viveu plenamente nessa terra, passou por todas as tentações que nós passamos, mas sem pecado. Assim, ele cumpre a obediência da lei, que nós falhamos, onde Adão falhou, Adão e Eva falharam, e nós falhamos posteriormente. O Senhor Jesus cumpre, o Senhor Jesus obedece, o Senhor Jesus é bem-sucedido no cumprimento de cada aspecto da lei de Deus. Mas havia entre os judeus alguns que acreditavam ser possível que homens pecadores cumprissem cabalmente a lei do Senhor. Vocês lembram do caso do jovem rico que, ao aproximar-se de Jesus, pergunta sobre a salvação, sobre a entrada no reino, e Jesus então interpela ele a respeito do que ele sabia a respeito da vida correta, e ele então conversa, tem um diálogo com Jesus a respeito do cumprimento da lei. E ele cita os mandamentos, descreve os mandamentos, e Jesus diz: faze isto e viverás. E ele diz: sim, eu cumpro todos esses mandamentos, essas coisas eu faço. Aí Jesus fala: deixa eu começar pelo primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. Faz o seguinte, meu jovem, volta para sua casa, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E o texto descreve que ele voltou triste para casa, porque ele amava as riquezas. Ele amava o que possuía. Ele não conseguiu dar prova de que, no primeiro mandamento, no primeiro teste que Jesus fez, ele não conseguiu dar provas de que ele cumpria plenamente o mandamento do Senhor. Não deu tempo nem ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até chegar ao 10º. E certamente ele fracassaria em todos os 10 mandamentos, assim como nós fracassamos na obediência perfeita desses mandamentos. Por isso, Jesus é o único da nossa raça, o único homem perfeito, que cumpriu plenamente a lei de Deus, sem fracassar em nenhum dos mandamentos. Se o teste de Jesus, aplicado ao jovem rico, for aplicado a ele mesmo, em cada um dos 10 mandamentos, ele sairá do teste ileso. Ele sairá do teste sem fracassar, sem falhar em nenhum dos mandamentos, porque ele cumpre perfeitamente, ele cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. Este é o aspecto pessoal do cumprimento da lei do Senhor. O segundo aspecto é o aspecto tipológico. E nós vimos isto em Colossenses, em Hebreus, que algumas coisas do Antigo Testamento eram tipos e sombras do que viria, da realidade que viria. E Jesus cumpre aquelas coisas relativas ao templo, às figuras do templo, às figuras da lei cerimonial, aos sacrifícios. Tudo aquilo Jesus reúne em si, na sua pessoa e na sua obra, e cumpre tudo aquilo. O cordeiro que morria anualmente em favor do povo, Jesus é o cordeiro que morreu uma única vez em favor do seu povo. E cada aspecto da lei, o templo, o tabernáculo, todas aquelas coisas que representavam, que apontavam para Cristo, para o Messias, são cumpridas em Cristo Jesus. Então, nesse segundo aspecto, ele cumpre tipologicamente toda a lei. Todos os tipos da lei são cumpridos em Jesus Cristo, são cumpridos na pessoa de Jesus Cristo.
Além disso, tem o cumprimento profético. Todas as profecias e todas as promessas dadas a respeito do Messias cumpriram-se em Cristo. E aquelas que ainda não se cumpriram, que é da consumação final do reino, para todas essas coisas nós já temos o amém de Cristo. E nós podemos confiar que se as demais coisas já se cumpriram a respeito dele, todas essas as que ainda faltam se cumprir, como a nossa glorificação, como a tomada da igreja para viver eternamente na glória com ele, o colocar-nos em estado eterno de glória sem pecado, tudo isso se cumprirá. Mas ele cumpriu cabalmente cada um dos aspectos da lei que deveria ser cumprido por ele. Por isso é que ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Onde vocês falharam, eu cumpro. Onde vocês falharam, onde vocês fracassaram, eu cumpri a lei. João Calvino comenta que Cristo mostra que o ensino da lei não é em si mesmo oposto ao evangelho, mas que é o seu complemento, ou ele se cumpre no evangelho. O evangelho é de fato o anúncio de que Cristo cumpriu a lei em nosso favor. Sim, o evangelho é a boa notícia de que Cristo cumpriu perfeitamente a lei por nós. E onde nós fracassamos, Cristo cumpriu a lei por nós. Além disso, o evangelho é a boa notícia de que os sofrimentos, os castigos decorrentes da desobediência da lei, que nós merecemos, foram assumidos por Cristo na cruz. Esta é a boa notícia do evangelho. Tanto o peso do cumprimento da lei, quanto o peso do castigo da lei, recaem sobre Cristo Jesus, e ele cumpriu em nosso lugar. Basta a nós crer no seu Filho, crer em Jesus Cristo e receber os benefícios da sua obra perfeita. Além disso, Jesus continua ensinando a respeito da lei nesse trecho, e ele mostra que, na verdade, a lei do Senhor é permanente e que ela permanece até o fim dos tempos. Quando no verso 18 ele diz, porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra passam, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada da lei deixará de ser cumprido. Nada deixará de ser cumprido. Esta é a afirmação do Senhor Jesus no verso 18. Aqui sim, ele demonstra então, em primeiro lugar, a autoridade duradoura da lei. E ele usa duas coisas, duas figuras aí, para que nós possamos aplicar, entender o quanto a sua lei é permanente. E talvez, por você não ter conhecimento nem do hebraico, nem do grego mais profundo, você não consiga entender o impacto dessas coisas aqui. Mas deixa eu lhe ajudar se você não sabe. Primeiro que a letra I, que foi usada aqui, na verdade é uma referência à letra Yod, do hebraico, que é a menor letra do alfabeto hebraico. A menor partícula do alfabeto hebraico é o Yod. E aí o que Jesus está dizendo é que nem uma parte menor, talvez a que pareça mais irrelevante ou insignificante, passará. Todas as coisas serão cumpridas. E aí ele faz referência a um outro símbolo que é usado na escrita hebraica também, mas aqui ele usa a palavra grega, e ele usa essa palavra para mostrar que havia um símbolo ainda menor do que o Yod, que era um tracinho que modificava, que dava característica às letras hebraicas, para diferenciar, para distinguir uma letra hebraica da outra. Então, o I e o tio, mencionados no texto, foram correspondentes, na verdade, no português, para referir-se às menores partes do alfabeto hebraico. A menor partícula, a menor letra e a menor partícula para distinguir letras hebraicas. Um pequeno traço, que no grego se chama queraia.
para dizer, para mostrar que nada, nenhuma pequena parte da lei do Senhor passará. E nós vimos nas Escrituras uma proibição clara de não podermos modificar a lei do Senhor. A lei do Senhor não pode ser modificada. Se o Senhor proíbe claramente que a sua lei não pode ser modificada, por que Jesus modificaria? Por que Jesus revogaria? Isso seria contraditório com a sua natureza e com a sua palavra. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 4:2, o seguinte, Moisés falando ao povo: não acrescentareis coisa alguma às palavras que vos ordeno, nem diminuireis delas, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Moisés reproduz as palavras do Senhor para o povo, dizendo: nada será tirado da lei do Senhor. Também em Deuteronômio ainda, no capítulo 12, verso 32, falando especificamente do culto e de onde nós tiramos o princípio regulador do culto, ele diz: tudo quanto eu vos ordenar, guardai, não acrescentareis, nem diminuireis. Nada pode ser tirado da palavra do Senhor. Provérbios também, no capítulo 30, versos 5 e 6, nós lemos que toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não acrescente nada à palavra do Senhor, nem tire da palavra do Senhor. Quando o apóstolo João termina de receber a revelação do Senhor em Apocalipse, as últimas palavras do Senhor ao apóstolo foi, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Não se pode alterar a palavra de Deus. A lei do Senhor é a palavra de Deus dada para orientar o seu povo. E a lei moral é eterna, pois ela reflete o próprio caráter de Deus, o caráter santo, justo do nosso Deus. Se você ler cada um dos mandamentos, você encontrará nas linhas dos 10 mandamentos o caráter de Deus, as perfeições divinas, os atributos de Deus presentes nas entrelinhas dos 10 mandamentos. Assim, essa lei não podia ser revogada e ela jamais poderá ser revogada. Por isso que o Senhor diz: passará o céu e a terra, mas jamais passará nenhum i ou um tio da lei do Senhor, até que se cumpra, até que tudo se cumpra. Depois disso, o Senhor Jesus mostra a severidade de alterar a lei do Senhor e de ensinar a lei do Senhor de modo alterado. E ele mostra a necessidade de ensinar, de guardar e ensinar de modo correto a lei do Senhor. Verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Certamente, essa mensagem do versículo 19 era um confronto direto às práticas dos escribas e fariseus, mas um ensino essencial para os discípulos de Jesus. Porque os escribas e fariseus criam possuir a interpretação correta da lei do Senhor. No entanto, faziam acréscimos, modificações, tomavam as interpretações dos rabinos e aplicavam de modo errado, de modo enganoso, de modo que alteravam a lei de Deus, justificavam seus pecados e faziam aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Por exemplo, interpretaram erradamente a lei do Senhor, que dizia a respeito de filhos que não podiam cuidar dos seus pais,
interpretaram a lei do Senhor dizendo que se tomassem uma oferta e levassem no templo uma oferta em favor dos seus pais idosos, que eles seriam livres da obrigação de cuidar dos seus pais idosos. Ou seja, eu posso dar uma oferta para quebrar o quinto mandamento. Se eu der uma oferta, eu posso quebrar o quinto mandamento e não honrar os meus pais idosos. Isso é absurdo. E o Senhor Jesus diz: ai daquele que modificar a lei do Senhor, posto que um dos pontos menores da lei do Senhor, porque este será considerado mínimo no reino dos céus. Mas bem-aventurado aquele que guardar e ensinar a lei do Senhor, porque esse será tido por grande no reino dos céus. Há consequências para a desobediência, há consequências para a alteração, para a modificação da lei de Deus. O ensino e a prática da palavra de Deus definem o valor do reino e demonstram o próprio caráter de Deus. E se eu modifico, se eu altero a lei de Deus, é uma agressão contra o caráter do próprio Deus, é uma afronta contra o caráter do próprio Deus. A verdadeira vida santa, a verdadeira piedade, ela reside em conhecer e obedecer a lei de Deus. E aqui nós ainda temos o desafio de conhecer, obedecer e ensinar corretamente a lei de Deus. Isso não cabe apenas aos ministros do Evangelho, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar na igreja, mas cabe a cada um de nós que tem que pregar o Evangelho da salvação. Ai de nós se modificarmos o Evangelho. Cabe a cada pai e mãe que tem que discipular os seus filhos no Evangelho em casa. Ai de vocês se alterarem a mensagem da palavra do Senhor, se não ensinarem corretamente a lei de Deus aos seus filhos. Isso cabe a cada um de nós, e cada um de nós precisa entender a gravidade de modificar, de alterar o ensino da verdade do Senhor. Ainda que a lei de Deus seja impossível de ser cumprida por nós. Aqui nós temos um chamado ao discipulado fiel. Não é somente crer em Jesus. Não basta professar o seu santo nome. É preciso viver em conformidade com a sua palavra e é preciso compartilhar essa palavra de modo fiel, genuíno, verdadeiro. John Owen disse que a graça de Deus não anula a lei, mas ela eleva a santidade e ela nos leva a uma vida de santidade e de obediência. A melhor forma de entendermos isso, como eu já havia ensinado para os irmãos há um tempo atrás, a melhor forma de entendermos a nossa relação com o Evangelho e a lei é olhando para a função da lei, para o papel da lei, como Paulo descreve em Romanos. Quando nós aproximamos da lei e nós tentamos obedecê-la, tentamos cumpri-la, nós fracassamos. E o papel da lei é mostrar para o fracassado onde ele pode encontrar graça e solução para o seu fracasso. E a lei, então, aponta para Cristo. E então, quando a lei aponta para Cristo, o que nós devemos fazer é confiar somente em Cristo e não na nossa capacidade de nos aperfeiçoar, de esforçar mais para ver se a gente consegue obedecer à lei. Mas é olhar para Cristo. E nós voltamos para Cristo e confessamos e dizemos: Senhor, nós pecamos contra a sua santa lei. Nós desobedecemos a sua santa lei. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. E o Senhor Jesus então concede a graça do perdão, a misericórdia que retira de nós a culpa do pecado, e a graça do perdão, e a sua justiça, a sua santidade são aumentadas em nós, são acrescentadas a nós. Mas o mesmo Jesus que pelo Evangelho nos perdoa, pela graça do Evangelho nos perdoa, volta para nós e diz: volta para a lei e obedece. Porque aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me ama. Volta para a lei e obedece. Volta para os meus mandamentos e obedece. E nós voltamos para os mandamentos. E voltamos para a lei. E começamos a obedecer.
E novamente fracassamos, e a lei diz, volta para Jesus e confessa. E nós confessamos. E Jesus disse, agora vem com a graça do perdão, volta para a lei e obedece. E a nossa vida cristã vai ser esse movimento até que Cristo nos glorifique. Indo para Cristo quando fracassamos na obediência da lei, e voltando para a lei, buscando a graça do Senhor, e desejo no coração de guardar a santa lei do Senhor, de honrá-lo pela obediência. Sabendo que a nossa obediência é falha, que a nossa obediência é mínima, que a nossa obediência é incapaz de atribuir qualquer coisa à nossa salvação. Mas a nossa obediência, ela honra o Senhor, ainda que falha. Ela honra aquele que nos salvou. Por isso, persigamos a obediência. Não confiemos em nossa obediência, mas amemos a obediência. Não confiemos pensando que a nossa obediência atribui algum mérito a nós, mas amemos obedecer. É isso que devemos buscar. E então, o Senhor Jesus nos conduz ao verso 20. E é claro que do verso 18, 19, ele está combatendo as ideias dos escribas e fariseus. Agora ele fala aos crentes dizendo, porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E talvez alguns de nós falem é só isso? É fácil? É só isso? Bem, mas você já tentou pesquisar como era a vida, a justiça externa dos fariseus e dos escribas? É claro que ela era insuficiente. Era uma justiça insuficiente para a salvação e para agradar a Deus. Mas os escribas e os fariseus eram conhecidos pelo seu rigor na observância da lei. Eles eram conhecidos por sua justiça externa, elevada, ao ponto de eles se orgulharem da sua obediência e se compararem com os demais. Lembram do que Jesus contou aos seus discípulos a respeito do fariseu e do publicano que entraram no templo para orar, ou na sinagoga? E que enquanto o publicano baixou a cabeça e quebrantado buscava o Senhor, o fariseu de olhos altivos dizia, Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens, roubadores, e começa a descrever uma série de pecados. Obrigado porque eu não sou como este. Ele exalta a sua justiça externa. E o publicano, enquanto orava, nem atrevia a se olhar para cima e batia no peito dizendo, ser propício a mim, pecador. E Jesus pergunta, quem desceu justificado naquele dia? E a resposta é óbvia. Aquele que se humilhou na presença do Senhor e que reconheceu que é incapaz de obedecê-lo, de cumprir a lei. Assim, os fariseus e os escribas tinham um elevado padrão de justiça externa. Havia um ditado naquela época que se apenas 2 homens pudessem entrar no céu, um seria um escriba e o outro seria um fariseu. De tão corretos que eles eram publicamente. E o que Jesus condena dos fariseus não é a sua justiça exterior, mas é o fato de que a justiça exterior era uma capa para encobrir a sua injustiça interior. Como ele mesmo diz em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, porque os sepulcros, ainda que belos por fora, são cheios de morte por dentro. Belos por fora, são cheios de podridão por dentro.
Eu fiquei impressionado, e já disse isso aos irmãos, quando eu pela primeira vez fui ao cemitério da Saudade aqui em Marabá. Logo na entrada tem uma lápide, tem um mausoléu, que eu não sei a quem pertence, mas ele é todo em mármore rosa, todo bem feito, limpo, não tem uma poeirinha naquele lugar. E ele é todo cercado de blindex, com bancadas para os familiares sentarem. E você chega, dá para fazer uma festa dentro daquele mausoléu. Mas lá embaixo é morte. Lá embaixo é podridão. Lá embaixo é deterioração. E aqui que Jesus acusa os fariseus e os escribas, porque a justiça deles era apenas externa. Eles precisavam de uma obediência interna e perfeita. E de fato, todos nós precisamos dessa obediência interna perfeita. A justiça do reino é elevada. A justiça do reino é superior. Não apenas externa, mas uma justiça interna e real. Uma justiça que decorre da graça do Senhor em nosso coração. Como nós podemos ter uma justiça superior à dos escribas e fariseus, se eles aparentavam ser justos em todo o seu procedimento? A justiça superior, e certamente não é só quando Jesus disse que ela tinha que ser superior às dos escribas e fariseus, não era só um pouquinho acima do nível dos escribas e fariseus. Quando ele usa a expressão excederem muito. Se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês jamais poderão entrar no reino dos céus. Agora é a hora de cada um de nós dizer: ai de mim, estou perdido. É exatamente isso, é exatamente essa postura que nós devemos ter. Porque nós não conseguimos de nós mesmos nem a justiça dos escribas e fariseus. Quanto mais uma justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Como podemos ter essa justiça? E de fato, nós temos que voltar para o primeiro versículo. Não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E aí nós temos que reconhecer que é Ele, Jesus Cristo, que tem essa justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. É somente Jesus Cristo que tem uma justiça que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. E se você quer ter uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, é de Cristo que você precisa. Não é de mais esforço, não é de mais luta, não é de empenho para cumprir de modo mais zeloso e perfeito a lei do Senhor. É de Cristo que você precisa. A justiça superior é a justiça de Cristo. E essa justiça só é atingida quando ela é imputada por Ele mesmo a nós, mediante a fé. Não é uma justiça que nós conquistamos por esforço. Não é uma justiça que nós recebemos por mérito. Não é uma justiça que nós recebemos por obedecer, por fazer coisas corretas, fazer coisas justas. Mas é a justiça que decorre da fé. Assim, a fé é que é o meio pelo qual nós alcançamos a justiça de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Que troca injusta! Se nós olharmos com os olhos humanos, nós teríamos que dizer: que troca injusta! Porque ele se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse feito justiça. Mas a Bíblia chama isso de
a justiça de Deus. A justiça de Deus nos justificou mediante a fé por meio de Jesus Cristo. Aquele que é o único capaz, que foi o único capaz de cumprir perfeitamente a lei. Assim, nós somos chamados à postura verdadeira, humilde diante do Evangelho. Qual é a postura? A postura pode ser vista na oração de Daniel, no capítulo 9, versículo 18, quando Daniel ora: inclina, ó Deus meus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. É assim que nós recebemos a justiça do Evangelho. Quando nós lançamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, não fiado em nossas justiças, mas confiantes na misericórdia de Deus. Martinho Lutero disse, quando ele descobre a graça do Evangelho, e ele começa a escrever sobre textos como Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele escreve o seguinte: a justiça cristã não é a justiça das obras, mas a justiça da fé, pela qual Cristo é recebido. É pela fé em Cristo que nós temos a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Talvez você possa ainda continuar pensando, mas é uma lei impossível de ser cumprida. E eu quero voltar àquela história das árvores, de abraçar árvores no início. Imagine que se de fato existisse uma lei da natureza que dissesse que a única forma de salvarmos a natureza fosse abraçando árvores. E imagine se essa lei estabelecesse que só seria plenamente cumprida, ou aliás, que ela só seria plenamente cumprida se um único homem conseguisse abraçar uma árvore frondosa, secular, com um tronco gigantesco. E agora eu queria que você imaginasse tentando salvar a natureza, abraçando o tronco de uma castanheira de 300 anos, de 200 anos. E se a natureza dependesse de você para ser salva, ao abraçar o tronco de uma castanheira, a natureza seria toda destruída. Seria impossível cumprir essa lei da natureza. E assim toda a floresta pereceria. Todos sofreriam, porque nenhum de nós conseguiria abraçar algumas árvores gigantescas que nós temos na nossa natureza, especialmente aqui na Amazônia. E aí talvez essa ilustração te ajude a entender que o problema não está na lei. A lei é boa, a lei é perfeita. O problema não está na lei. O problema está em nós que temos braços curtos. E assim aplicamos para a lei de Deus. O problema não está na lei do Senhor. O problema está em nós que não somos capazes de alcançar o seu padrão elevado. A lei de Deus é elevadíssima. E somente um homem perfeito consegue cumpri-la. E só existe um homem perfeito que conseguiu cumpri-la, Jesus Cristo. Mas este homem perfeito, capaz de alcançar esse alto padrão da lei de Deus, fez isso não por ele, mas fez isso por nós. Por isso que ele diz que ele é o cumprimento perfeito da lei. Ele não veio revogar, ele não veio extinguir, ele veio cumprir para que nós pudéssemos ser salvos. Resta-nos confiar inteiramente nele. E devemos perguntar, é possível alcançar
uma justiça tão elevada, que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus? Sim, porque é possível receber Cristo pela fé, e Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Resta-nos confiar nele. E aqui está a beleza do reino de Deus. Jesus, como rei e como legislador, estabeleceu um alto padrão de justiça para o reino. E só pode entrar no reino, como ele diz no final do verso 20, se você não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Só pode entrar no reino se tiver essa justiça excelente. Quando todos os seus súditos, quando você e eu fomos incapazes de alcançar o padrão exigido por ele mesmo, o próprio rei se coloca no nosso lugar e ele cumpre a lei no nosso lugar, no lugar dos seus súditos. E mais, ele paga pelo estrago que nós já havíamos feito. Ele concede graça, e a graça necessária que cada um de nós precisa, para que nós possamos buscar nele todos os dias uma vida de justiça que glorifica o seu santo nome. E por meio da sua justiça elevadíssima, nós que não temos justiça alguma, podemos entrar de cabeça erguida no reino dos céus e andar altaneiramente pelas ruas, pelos caminhos do reino. E é de cabeça erguida, olhando para Cristo, fiados na justiça dele, que nós caminhamos pelo reino. Que nós caminhamos olhando para ele, Cristo Jesus, a nossa justiça. Por isso continue confiante na graça salvadora desse Rei justo que deu a vida por você. Continue buscando obedecer à lei do Senhor para honrá-lo, para agradá-lo, mas sabendo que é a obediência dele que te colocou no reino. É a obediência dele que te fez herdeiro do reino. Prossigamos juntos, irmãos, pelo Rei e pelo reino, para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos orar?